Olá, minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem à noite? Nesse especial Domo Play, iremos ver a obra-prima das creepypastas, A Casa Sem Fim, parte 2. Vocês pediram? Então eu trouxe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal de games que vai estar aqui e no nosso canal de vlogs que está aqui. Apague as luzes. Entre. Feche os seus olhos e ouça a obra-prima das creepypastas, A Casa Sem Fim, parte 2. Já se fazia 3 semanas que eu não ouvia notícias de David. Nós namoramos há algum tempo. Mas desde que começamos, raramente ficamos sem conversar. A última vez que nos falamos, ele tinha mencionado que estava indo verificar um lugar que um amigo lhe contou. Naquela noite, eu ainda recebi um SMS um pouco estranho que ele me enviou. Mas não era de seu número. Era uma mensagem de 6 palavras que falava: Casa Sem Fim. Não venha. Tinha alguma coisa errada. Desde que eu li essa pequena mensagem, eu me sentia enjoada, como se eu estivesse visto algo que eu não deveria ver. Eu decidi logar na conta do MSN dele para ler suas últimas conversas. As mais recentes eram com o Peter, um dos seus melhores amigos e que possuía alguns problemas. Ele era viciado em drogas. Então, assim que eu entrei, imediatamente recebi mensagens. David, puta merda, cara. Você me deixou preocupado. Pensei que tivesse ido para aquela casa. Então digitei. O que quer dizer? A Casa Sem Fim, cara. Eu podia jurar que você foi para lá. Então comecei a pensar. A Casa Sem Fim. Esse cara sabia o que estava acontecendo. Então comecei a falar que não sabia e que não tinha conseguido encontrá-la, que talvez eu tentaria ir lá amanhã. O tempo todo eu comecei a me passar de David. Então pedi: me passa o endereço de novo. De jeito nenhum, cara. Você já me preocupou demais. Eu estive naquele lugar. Acredite em mim, cara. Você não vai querer ir ali. Preocupada, assumi que era eu. Então ele disse: Espera, onde está o David? Continuei digitando e disse para ele que eu não sabia, que ele estava desaparecido. Puta merda, cara, puta merda, ele sumiu! Essa reação me deixou bastante preocupada. O que estava acontecendo? E aonde estaria o meu namorado? Então perguntei: Peter, por favor, me diga o que está acontecendo. Eu acho que ele entrou naquela casa. Ela não é tão longe, sabe? Talvez 4 milhas abaixo. Seguindo a estrada marcada e vire à direita. Puta merda, cara. Ele se foi. E o que você tá pensando em fazer? Dentro do meu coração eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu vou trazê-lo de volta. Eu peguei meu carro e fui à procura dele. Não havia um único carro em toda essa estrada. E quando virei para uma rua sem nome, vi uma placa com uma seta. Casa Sem Fim. Aberto 24 horas. Minha respiração estava ofegante desde que saí de casa. E ver a tal Casa Sem Fim não me ajudou em nada. Não havia outros carros ao redor, o que me fez pensar que talvez não estivesse aberta. A luz da varanda iluminou a área, e pelas janelas se percebia que as luzes estavam acesas do lado de dentro. Então entrei. O lobby era normal, e não havia ninguém lá. Apenas um banner dizendo: Quarto 1 por aqui. Mais 8 a seguir.
Alcance o final e você vence. Isso não me deu medo. Mas o que me causou um pequeno frio no estômago foi um rabisco logo abaixo, escrito à mão: você não vai conseguir salvá-lo. Eu devo ter ficado no lobby por 1 hora. Eu não sabia como continuar. Será que eu deveria ir até aquela porta? Será que eu deveria chamar a polícia? Depois de ler todo esse aviso, eu comecei a pensar. Eu sou uma garota de estatura baixa e não sou forte. E eu não seria a pessoa ideal para lutar contra alguma pessoa, um psicopata que está fazendo isso com o David. Então eu decidi chamar a polícia. Mas foi quando eu vi. O meu celular estava desligado. Não havia energia, não havia lugar para carregar. E o mais estranho disso tudo é que eu carreguei o celular. Então eu não tinha alternativa. Eu sabia que não havia ninguém aqui, exceto eu. Foi quando eu senti meu celular vibrar. E eu fiquei muito feliz. E na hora que eu vi que eu consegui ligar ele, uma mensagem chegou. Você nem consegue salvar a si mesma. Eu comecei a ficar em desespero. Meu corpo estava inteiro tremendo. Eu queria sair dessa casa. Merda, mas eu não posso. E meus olhos começaram a observar toda aquela casa. Foi quando eu vi aquele número 1. E decidi colocar as minhas mãos naquela maçaneta e abrir a porta. Quando abri, tudo que podia ouvir era um instrumental assustador que você poderia ouvir em qualquer casa mal assombrada falsa. Aquelas casas aonde nós vamos só para passar um sustinho. Então fiquei um pouco mais calma. David sempre foi conhecido por suas pegadinhas. Ele me contava como sempre ia no fundo me pregar uma peça. De alguma forma, um sorriso se formou no meu rosto e eu abri a porta sem medo. Entrando no primeiro quarto, meus medos aliviaram mais ainda. O quarto era uma tentativa completamente fracassada de uma casa mal assombrada. Em cada canto havia um espantalho, que não chegava nem a ser assustador. Era do tipo das festas de escola, com grandes bocas e sempre sorrindo. Fantasmas de papel pendurados no teto e um ventilador no canto. Ao lado de um dos espantalhos, tinha a única porta na sala. E estampado na parte da frente, semelhante à primeira, era um grande número 2. Isso é uma grande piada. Então, com muita coragem, coloquei a mão na maçaneta e abri. Quando eu abri a porta do quarto 2, eu não podia enxergar 2 palmos à minha frente. Ele foi completamente preenchido com uma névoa cinzenta que cheirava a borracha. Imaginei que tinha alguma máquina de fumaça no quarto, que devia estar ligada há muito tempo. Caminhei lentamente para a frente. Que susto que tomei! Eu acabei trombando com o robozinho do Jason. Que coisa estranha! Seus olhos brilhavam na cor vermelha e segurava o facão de cima para baixo. Meu coração se assustou, mas eu estava tranquila. Eu cobri minha boca e fiz o caminho passando por este robô. O nevoeiro parecia estar aumentando. Então eu finalmente avistei na minha frente a porta para o quarto 3. Coloquei minha mão na maçaneta e rapidamente soltei. Ai! Essa maçaneta tá quente! Que coisa estranha! Então coloquei a minha mão na porta de madeira e ela também estava quente. Aproximei meu ouvido para tentar ouvir se havia um incêndio ali, mas não conseguia ouvir nada. Pensei que era apenas um aquecimento proposital, para me assustar. Então envolvi a maçaneta com meu vestido e virei o mais rápido que pude e pulei no quarto 3. E tudo que pude sentir era frio.
Esse terceiro quarto não era como os outros em nenhum aspecto. Naquele momento, eu sabia que algo não estava certo. Eu tentei fazer alguma coisa, mas eu não conseguia nem ver as minhas mãos. Eu estava presa ali, como se eu estivesse dado meia volta na escuridão, mesmo que eu não tivesse movido um músculo desde que entrei. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Uma luz no teto acendeu. Um único holofote apontando diretamente para baixo, iluminando uma pequena mesa de cabeceira. E sobre esta mesa havia uma lanterna. Mesmo que eu não conseguisse enxergar nem mesmo o chão que estava pisando, eu segui em direção à mesa iluminada, rezando para não cair. E quando peguei a lanterna, notei uma pequena etiqueta. E nela dizia: do gerente para Meg. No momento em que terminei de ler, a luz acima de mim quebrou. E outra vez, fiquei na escuridão. Eu me atrapalhei com a lanterna por um segundo, mas consegui ligá-la. Pelo que parecia vir de todas as direções, o zumbido me cercou. Meu coração estava acelerado e eu comecei a girar, procurando algum lugar, procurando uma forma de sair dessa escuridão. Foi quando meus olhos se fixaram por um momento e eu notei algo aterrorizante. Poderia ter sido apenas a minha imaginação, mas eu podia ver uma figura sempre fugindo, seja lá para onde eu apontava a luz. Eu comecei a entrar em pânico. Fui me afastando da mesa sem saber para qual direção estava indo. O zumbido começou a ficar cada vez mais alto. E depois eu comecei a sentir a estranha presença do que quer que fosse que estava ali. Minhas mãos tremiam descontroladamente, enquanto eu freneticamente brilhava a lanterna para qualquer direção. Aquilo estava sempre lá, escapando de volta para a escuridão, mas cada vez mais perto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu pensei que iria largar a lanterna porque eu tremia muito. Então eu vi que a luz apontou diretamente para o número 4. Ele foi escrito em um pedaço de papel e colado com fita adesiva na porta. Então eu corri. Corri o mais rápido que pude com a lanterna apontada diretamente para a minha frente. Eu podia senti-lo atrás de mim. O zumbido foi ficando cada vez mais alto e eu continuava correndo. Foi quando eu vi a maçaneta, bati a porta atrás de mim e estava já no número 4. No quarto 4 era algo estranho. Parecia uma caverna. Olhei para o chão e notei algo perturbador. O chão não era feito de grama, eram pisos de madeira. O mesmo piso dos quartos anteriores. Este era o quarto de número 4. De alguma forma eu ainda estava dentro da casa. Havia tochas montadas nas paredes rochosas ao meu lado. E a caverna estava muito escura. As tochas pareciam que poderiam ser retiradas da parede por baixo. Então caminhei até a mais próxima e retirei para iluminar o meu caminho. Guardei a minha lanterna e fui suando, com muito medo, para dentro desta caverna. Já não havia mais zumbido. Não havia nenhum barulho ali. Apenas uma pequena brisa. A caverna parecia se estender eternamente. Eu já estava andando nela por horas, até que vi uma luz azul. Eu andei até ela, com cautela, e com essa mesma cautela eu cheguei até aquela luz. Uma abertura de uma extremidade. Eu cheguei no fim da caverna. Não havia mais chão. O fim era um penhasco e não havia outro caminho a seguir. Então, como possuo muito medo de altura, eu fui até a borda e olhei para baixo.
Foi quando o meu corpo congelou. Quando percebi que as rochas lá embaixo formavam um número 5. Me afastei da borda assustada. Eu odiava a altura. Eu me afastei até ser barrada por um muro que não estava ali. Eu me virei ainda mais assustada com uma visão assustadora. Não havia mais caverna. Eu estava cara a cara com uma parede sólida. Eu me mantinha sã, apenas pensando que tudo aquilo era uma ilusão. E eu me mantinha dizendo que eu estava na casa sem fim. Eu tinha que estar! É evidente que não haviam montanhas na cidade. Mas, meu Deus! Aquilo é tão real! Olhei novamente para o precipício. Não podia ser real. Eu estava mais confusa agora. E eu olhava para aquelas rochas. E eu comecei a perceber que a única entrada para o quarto de número 5 eram elas. Não havia nenhuma escada. Não havia nenhum caminho. A única forma de chegar até o quarto 5 é pulando neste precipício. Então eu decido. Eu decido que devo pular. É tudo tão evidente. Poderia ser uma ilusão, apenas uma brincadeira. Eu caí no chão me encolhendo. Eu não podia fazer isso apesar de ter decidido pular. Mas eu não conseguia saltar de um penhasco de centenas de metros em uma formação totalmente irregular. Minha mente se dividia em duas, entre o que eu acredito e o que eu vejo. Depois do que pareceram semanas, eu finalmente criei a coragem. Me levantei, olhei para baixo. As rochas formando 5 pareciam zombar de mim. A casa sabia que eu não conseguiria evitar provocações. Então aquele zumbido retornou. Um zumbido baixo e distante, ressoando de dentro da montanha. Eu não sei o que deu em mim, mas depois de ouvir esse som, algo dentro de mim se iluminou. Eu fechei meus olhos e saltei. O vento da queda contra o meu rosto prendia o meu fôlego, e o medo tomava conta do meu corpo. Eu ia morrer. Eu ia me esmagar e ser espatifada em milhares de pedaços quando eu tocasse naquelas malditas rochas. Então tudo acabou. Eu não estava mais em queda. Eu nunca atingi as pedras. Eu abri meus olhos e olhei em volta. Eu estava de pé sobre os pisos de madeira familiar da casa. O zumbido se foi e o silêncio tomou seu lugar. Eu consegui. Eu estava no quarto 5. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu estava lá. O sentimento de medo se foi. E eu estava incrivelmente feliz por estar viva. Depois de alguns momentos me recompondo, eu decidi olhar em volta para o resto da sala. Foi quando a minha felicidade durou pouco. O quarto estava vazio. As paredes combinavam com o chão. E o teto combinava com as paredes. E nas paredes não havia portas ou janelas. Eu estava em uma caixa selada. Eu não sabia como chegar aqui. Eu não sabia nem como estava ali. Mas eu sabia que não havia uma forma de sair. Naquele momento, eu comecei a pensar em minha mente se David tinha estado nesta sala. Eu perguntei também na minha mente se ele havia saltado e parado aqui. E se ele fez, significa que ele conseguiu sair. Ele não estava aqui. Eu estava sozinha. Se ele conseguiu sair, eu faria o mesmo. Então comecei a ficar confiante novamente. O pensamento em que David conseguiu escapar era a minha única fonte de confiança. Foi quando veio uma voz. Maggie, você não deveria ter vindo aqui.
Meg. Minha pele quase saltou de meu corpo. Era uma garotinha com 7 anos de idade, olhos azuis e um longo vestido branco, porém com uma voz forte, intensa. Mas agora que você está aqui, vamos jogar um jogo. Eu sentia algo horrível sobre aquela menina. Ela não era assustadora como aquelas garotas de filmes de terror. Ela era uma garota normal, mas aquela voz, os seus olhos encarando os meus olhos. Eu senti um terror completo. Saltar daquele penhasco foi assustador. Mas eu pularia de lugares 20 vezes mais altos só para não ter que olhar para o olho daquela garota. Parecia que dentro de seus olhos não havia nada, nenhuma alma, nada! Foi quando eu perguntei: que jogo? Quem é você? Se você perder, você morre. E se eu ganhar? Então, se você ganhar, ele morre. Meu coração então se afundou, com medos e insegurança. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo, mas eu sabia que ela estava dizendo a verdade. Então, diz pra mim, o que vai ser? Nada! Eu não vou jogar com você! Então eu vi a razão pela qual a menina me aterrorizava. Ela era muito mais do que uma criança. Olhando para ela, eu também vi o que parecia ser um homem grande e coberto de fumaça, com a cabeça de um carneiro. Era uma visão horrível. Eu não podia ver um sem deixar de ver o outro. A menina ficou à frente de mim, mas eu sabia então qual era sua verdadeira forma. Foi a pior coisa que já vi. Péssima escolha. Pode ter certeza disso. Então ela desapareceu. Ela desapareceu da minha frente. E eu estava sozinha novamente nessa sala silenciosa. Então reparei uma mesa que apareceu lá do nada. E nela havia uma pequena navalha. Estendi a mão e então eu vi algo que eu não queria ter visto. Uma tatuagem com o número 6 em meus pulsos. E naquela navalha, eu notei uma etiqueta fixada nela dizendo: do gerente para Meg. Pensei que precisaria disso. Depois de ler isso, eu comecei a chorar. Lágrimas pesadas corriam pelo meu rosto. De uma forma ou de outra, eu nunca me senti com tanto medo. Eu caí no chão e fiquei por horas ali chorando. Não sabia mais se tratava sobre David ou sobre me manter viva. Não havia mais portas nessa sala. Eu ainda estava presa. Mas ainda não era sobre isso que eu estava pensando. Eu estava na depressão mais profunda possível. Completamente sem nada. Vazia. Eu arranhei o meu caminho até a mesa. E meus olhos olharam para aquela navalha. Então eu a peguei. Meus olhos caíram sobre ela e eu vi. Eu ia me matar. Eu não podia lidar mais com isso. David provavelmente já estava morto. E eu estava presa aqui. Esse era o meu fim. Então eu pressionei a lâmina contra meu pulso. Logo acima do 6. Que tinha aparecido na minha pele. Eu fiquei sobre aquela dor agoniante e chorando enquanto a navalha pressionava meus pulsos. David estava morto. E eu estava prestes a morrer. Nada mais importava. Então,
Enfiei a navalha em meu pulso e cortei o corte mais profundo que eu podia fazer. Foi quando notei. Eu já não estava mais no quarto 5. Eu não morri. As lágrimas ainda escorrem pelo meu rosto. Mas eu estava viva. E eu estava em um quarto bem semelhante ao anterior. Um quarto totalmente vazio e estranho. Mas, ei! Que zumbido é esse? Aquele zumbido voltou. Eu tampei o meu ouvido o mais alto que pude, mas o zumbido não parava. E foi quando eu vi, lá no meio da sala, amarrado por correntes, completamente nu, David! Corri até ele o mais rápido que pude. Ele estava consciente, respirando, mas não podia falar. E foi quando eu vi. Meu Deus! Eu vi o que estava gravado em seu peito. Número 7. David! Você pode me ouvir? Meg? O que... Meg? O que você está fazendo aqui? David! Eu estou tentando salvá-lo! Como eu posso te soltar daqui? Foi quando eu comecei a procurar tudo ao redor da sala. Mas tudo o que encontrei foi uma faca pelos cantos. Voltei para David e parecia que ele estava à beira da morte. Então senti meu celular vibrar. Eu abri a mensagem que estava ali que falava: "Este não sou eu." Eu não sabia o que pensar. David estava bem ali, mas essa mensagem veio do mesmo número que disse para mim não ir para a casa sem fim. Meg, você tem que ir em frente. Não fala isso, David! Como que eu vou seguir em frente? Essa faca. Vá buscá-la. Então eu corri imediatamente e voltei com a faca em minhas mãos. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas eu precisava salvá-lo. Agora, Meg, me esfaqueie no peito. O quê? Você tem que enfiar a faca no meio desse 7 em meu peito. É a única maneira de nos salvar. Não! David! Não! Meg! Meg! Me apunhalar agora é o único caminho! Olhei para a faca em minha mão. Minha cabeça parecia como se tivesse sido atingida por um maldito raio. Eu estava perdida completamente. Então apertei meus olhos fechados e senti a faca em minha mão. Meg! Me esfaqueie agora! David! Não! Foi quando senti o sangue de David escorrendo em minhas mãos. Eu abri meus olhos e vi ele falando. Por quê? Por que você fez isso? Eles não podiam me enganar. Eu sabia que ele não era o David. Ele não podia ser o David. E foi quando ele morreu. E o 7 em seu peito se foi. O sangue escorria no chão, formando uma piscina embaixo de mim. O líquido vermelho se estendia em todas as direções. E eu comecei a afundar naquele sangue. Era como uma areia movediça. O sangue estava até os meus joelhos. E depois até o meu peito. O corpo sem vida de David estava pendurado acima de mim, sorrindo. O sangue chegou ao meu pescoço e eu estava apavorada. E em pouco tempo, eu caí na escuridão. Foi quando acordei.
A casa sem fim estava perto de mim. E o meu carro estacionado no mesmo lugar em que eu deixei. Ufa! Ah! Deus! Eu acho que escapei disso. Então fui caminhando até o meu carro. Eu estava livre de tudo isso. Mas foi quando o sentimento tomou conta de mim. Não havia maneira nenhuma de eu ter escapado. A casa não iria me deixar ir. Eu sabia que não tinha matado meu amor no quarto 6. Foi quando, então, olhei para o meu bolso e peguei meu celular. Então comecei a escrever uma mensagem para David. David, onde você está? David respondeu imediatamente. Quarto 10. Você está no 7. Então o zumbido maldito voltou. Eu saí correndo. Eu não sabia para onde estava indo, mas eu sabia que eu não estava ali fora. Eu sabia que eu ainda estava nessa maldita casa e que eu precisava encontrar o número 8. E quanto mais eu corria, mais eu olhava tudo aquilo. E eu não fazia ideia do que eu estava procurando. Eu precisava encontrar o número 8. Foi quando eu vi uma mensagem não lida falando: seu endereço. E foi quando eu vi. Tudo fez sentido. Eu deveria chegar até minha casa. Fui até lá. E quando entrei, e quando vi a porta da minha casa, estava escrito: 8º andar, número 8. O meu maldito apartamento era o número 8. Como aquilo era possível? Então abri. Estava dentro de minha casa. Eu sabia que aquilo não era real. Eu comecei a olhar tudo de um lado para o outro. Olhei a minha mesa do computador e o MSN ainda estava aberto. Olhei toda a minha conversa com o Peter. A casa sabia de tudo. E para ser honesto, eu fiz o possível para não pensar sobre isso. O computador travava. Nada acontecia. Eu olhei para a lista de pessoas na conversa e havia 2 nomes: Meg e Gerente. O ícone da webcam estava verde, mas tudo que mostrava era uma parede cinza. E do nada, uma mensagem do gerente apareceu como notificação: espero que esteja tudo como você deixou. Quem é você, cara? Aproveite o show. A câmera se ligou. Focou em um jovem amarrado a uma mesa de cirurgia, completamente nu e chorando. A imagem não era clara. Isso é o que acontece quando as pessoas tentam me enganar. Foi quando eu vi. Foi quando eu me dei conta de quem era. Amarrado à mesa de cirurgia era o Peter. E ele não estava sozinho. Eu não quero descrever este momento, Deus. Os gritos, os sons que Peter fazia, era diferente de tudo que eu já ouvi em um ser humano. Eu não conseguia desviar o maldito olhar. Eu queria ir ali. Então Peter soltou um último grito de gelar a minha alma. E o som não vinha da caixa do computador. Ele vinha do meu quarto. Meu coração se afundava de lágrimas. Eu me levantei da cadeira e ainda podia ouvir os gritos que estavam ali. Abri a porta devagar e vi dentro do meu quarto o notebook. A mesa cirúrgica estava lá, mas ninguém estava mais ali. Só os restos do meu amigo Peter. Ele era um viciado, um louco, eu sei, mas ele não precisava ter tido esse destino.
David gostava tanto dele. Mas eu notei uma porta que não havia antes aqui. Uma porta escrito administração. Eu sabia que estava chegando ao fim. Olhei ao redor da sala e vi um número 9 se formando com as entranhas do Peter. Eu me senti mal por ele, mas eu tinha ido ao inferno aquela noite. Então eu ia me aprofundar no inferno. Me sentia mal. A última porta estava lá e caminhei até ela. Essa noite estava prestes a terminar e eu sairia daqui junto com David. Eu vi o que estava esperando por mim. Abri a porta e entrei. Era uma sala vazia. Havia algumas cadeiras e algumas coisas velhas. Do outro lado, meu coração afundou quando eu li o rótulo impresso na madeira. Não era o número. Era uma única palavra. Escrito: gerente. Aquele bisturi estava em minha mão. O mesmo bisturi na qual o corpo dele foi dilacerado. O corpo de Peter. Eu sabia que do outro lado da porta, David estaria ali. O zumbido era mais alto do que nunca. Eu podia senti-lo dentro de mim. Eu estava no último lugar, na porta do gerente. Eu estava no último maldito lugar. Então abri a porta. E desta vez, o meu peito estremeceu quando vi quem era. Era Peter, o amigo de David. O melhor amigo dele. Olá, Meg. Peter! Não era possível! Como? O que você estava esperando, Meg? Um fantasma? Alguma garotinha assustadora? Aquele bastardo estava falando isso rindo. Que merda tá acontecendo aqui, cara? Meg, basta você pensar por 2 segundos. Quem foi que disse que David estaria aqui? Quem foi que disse para David sobre este lugar? Você... Maldição, Peter! Ele era o seu amigo! Ele está aqui na casa com a gente. Meg, ele não vai a lugar algum. E nem você. Eu não sei o que deu em mim, mas eu perdi o controle. Eu pulei do balcão e empurrei Peter no chão. E depois atravessei seu pescoço com o bisturi. Eu queria matá-lo. Eu tinha que matá-lo. Ele matou David. Eu não deixarei ele me matar. Meg, você não pode. Sempre haverá alguém para administrar a casa. Não! Não haverá mais ninguém aqui! Foi quando enfiei o estilete no pescoço dele. Então ele morreu. E a sala ficou escura. Me levantei, segurando na mesa para me equilibrar. Em seguida, as luzes se acenderam e eu podia ver as janelas em todas as salas. Ainda era noite. Olhei por uma janela e vi David andando do lado de fora, ileso. Mas a porta não abria. Eu dei o meu melhor, mas a porta não me deixava sair. Olhei por uma janela e vi David caminhando pela estrada de terra. E foi quando eu abaixei a minha mente e vi. Meu estômago embrulhou. Meu coração gelou. Lá, preso no peito de David, do meu amor,
estava um crachá de identificação. Bem que Peter disse que sempre teria um gerente. E o crachá que estava no peito de David era gerente. Essa foi a continuação da obra-prima das creepypastas, A Casa Sem Fim, parte 2. Vamos bater recorde de likes com essa especial creepypasta que voltou no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal de games e de vlogs. E espero que vocês tenham gostado do nosso especial Legião do Medo. Força e honra sempre. E tenham uma ótima noite, minhas crianças.